Ok, então bom dia de novo para todos. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo do livro Vivência Mediúnica. Já chegamos aí na metade do livro, né? E hoje quem vai direcionar nosso estudo vai ser a Gislene. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso mentor primeiro e amigo de todos os momentos. E nos colocando sobre os cuidados desse mestre, agradecer pela oportunidade bendita de recorrermos às suas mensagens para o direcionamento de nossos passos. Agradecer pela sua compaixão para com a nossa enfermidade moral e aceitar cada um de nós dentro daqueles que trabalham em sua seara. Pedimos ao Mestre amado, a Jesus, um bom estudo para essa manhã, para que as bênçãos possam ser derramadas sobre a Gislene, para que ela seja receptiva às intuições de seus mentores espirituais, de forma a nos trazer aquilo que precisamos na medida certa. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia. Tudo é todo seu. Né? Bom dia a todos. Bom Eu nem dia. vou falar, né, Murilo, que se eu fizer falar alguma bobagem aqui, você me corrija na hora. E me ajuda aí também, tá bom? Eu espero que eu possa passar um pouquinho do que eu entendi, né? Mas o nosso item é o número 6, de título Passividade. As forças atuantes na comunicação mediúnica estão contidas na corrente mental que se forma na direção dos centros cerebrais. E a energia do pensamento é canalizada para os plexos nervosos e órgãos sensoriais, onde é transformada em mensagem falada ou grafada, percepção auditiva ao visual. Gente, eu vou ler esses 4 primeiros parágrafos, porque nele eu acho que fala muito sobre o pensamento, que foi uma palavra que me chamou muita atenção. Aí depois eu falo o que eu acho, consegui entender. A energia utilizada pelo espírito na emissão da ideia resulta da combinação das forças do pensamento e dos sentimentos colocadas em ação pela vontade, entendendo-se ideia como imagem mental de coisa concreta ou abstrata. O pensamento como força mental é, em si, neutro com relação a valores éticos morais, ao contrário do sentimento. Já o pensamento, entendido como ato de pensar, é a operação mental que consiste em formar ideias e estabelecer relação entre elas sob o controle da vontade. É por, é por intermédio das ideias e símbolos que o pensamento se expressa como linguagem do espírito. A força do sentimento dá forma à tonalidade e tonalidade ao pensamento no processo de concretização da linguagem. Então, nesses 4 primeiros parágrafos, uma palavra que me marcou muito foi pensamento. Se todos nós somos médiuns, todos temos que vigiar e muito nossos pensamentos, para que os maus pensamentos não sejam colocados em ação pela nossa vontade. É através do pensamento que o espírito se expressa por ideias e símbolos. É isso? Posso continuar, Murilo? É isso mesmo. E assim, o que eu acho mais interessante é porque vai existindo uma cadência didática do conhecimento que vai nos sendo passado, né? Então,
nesses 4 primeiros parágrafos, eu também faria dessa forma, eu leria tudo junto. Porque começa explicando que o pensamento, que a passividade mediúnica é fruto de uma organização primeiramente nossa, que nós precisamos ter adequado pensamento e que esse pensamento ele está vinculado à nossa vontade. E aí ele vai explicar por que que essa vontade nossa precisa de passar por um processo de educação. Porque senão as nossas vontades vão sendo somente instintivas. E já não somos mais correspondentes a um animal irracional. Depois ele coloca o que que é pensamento, né, para a gente, aí no terceiro parágrafo, explicando um conceito de pensamento. E aí, no quarto, eu fiquei pensando de novo na nossa tela mental. Se o nosso pensamento é uma realidade espiritual, que tela eu tenho para que o outro me perceba? Porque essa tela mental, que é a expressão do meu pensamento e por consequência de mim mesmo, é o que os espíritos verão para se aproximar ou não de mim. O que que eu tenho demonstrado? Né? Por isso que casa muito com o que você falou, Gislene, de uma necessidade de vigilância constante. Bora continuar. Eu não sei falar tão bonito igual você. Estes, esses esclarecimentos são necessários para facilitar o entendimento quanto ao mecanismo do fenômeno mediúnico, em relação às forças atuantes numa triangulação energética da qual participam as mentes do desencarnado e do encarnado, cujos conteúdos se misturam para fazer surgir as mensagens, em decorrência da filtragem do medianeiro. Aí eu fiz um triângulo, né? Eu pus na parte de baixo, não sei, esqueci como é que fala agora, eu não anotei. O encarnado e o desencarnado, e no topo do triângulo, as mensagens que vêm através do pensamento. Base, isso, obrigada, Denise. E no topo, as mensagens que vêm em forma de pensamentos, né? Eu entendi que existe uma mistura das mentes, formando as mensagens para o médium medianeiro nos passar filtrando as palavras. Espera aí, gente, ainda tem mais aqui. Que ocorre, as palavras. Ocorre quando existe uma junção da mente do encarnado e a mente dos encarnados, que formam as mensagens. Uhum. Posso? E eu acho tão interessante esse termo que ele coloca, conteúdos que se misturam. E acha que as pessoas, quando estão dando passividade a uma comunicação mediúnica, que a pessoa morre e depois ressuscita, né? Porque no médium não fica ali. Ou a gente já fica no processo contrário, como se a gente desconfiasse se aquela comunicação é verdadeira ou não. E esquece que existe, na verdade, um entrelaço entre dois perispíritos para trazer uma comunicação. Né? Vamos ir lá, porque agora a gente entra numa parte maravilhosa. Vamos ver o que a Gislene vai trazer. Ai, meu Deus. Nessa daqui também eu juntei o parágrafo 6, 7 e 8. O processo da comunicação mediúnica ostensiva tem início a partir do transe, quando ocorre a emancipação da alma humana, permitindo ao corpo fluídico ou perispírito do médio expandir-se, possibilitando ao espírito viver por um instante sua vida parcialmente livre e independente. Para atingir o transe mediúnico, o sensitivo deve concentrar-se a fim de que esse ato mental ativo, mediante o qual centraliza a mente sobre dado ponto de interesse, com a ideia deliberada de obter determinado efeito,
atingindo o resultado desejado. Tão logo sinta o médio a sensação de afastamento do corpo físico, deve mudar a postura mental para um estado receptivo e atento, diminuindo o fluxo de pensamento para ensejar que as ideias do comunicante penetrem nos registros fisiopsíquicos, numa expectativa serena, sem ansiedade ou tensões, para a concentração da passividade. Uma boa imagem para fixar a compreensão desse mecanismo é comparar a mente do médium à superfície de um lago. Se essa lâmina d'água estiver parada, tranquila, toda e qualquer imagem nela projetada se refletirá com nitidez. Ao contrário, estando agitada, as imagens se reproduzirão distorcidas, podendo desaparecer por completo quando as perturbações forem excessivas. Então, eu entendi que assim, a comunicação ostensiva do medianeiro tem que entrar em transe para permitir ao perispírito expandir e liberar ao espírito, mesmo que por pouco tempo, viver livre e independente. A concentração do médium é fundamental para atingir o trânsito e assim obter o resultado final. Quando sente o afastamento do corpo físico, o médium tem que mudar a sua postura para um estado receptivo, para que o desencarnado se comunique com serenidade, sem ansiedade e sem tensão, igual eu estou aqui. Aí, é isso que eu coloquei aqui, Murilo. Não sei se era isso que você queria, não, porque você falou que vai entrar numa É parte. que eu acho que nem se a gente tivesse combinado, tá? Existe de novo, uma cadência. Primeiro, eles nos trazem o conceito de transe e coloca para a gente que no transe a gente precisa de fazer a emancipação da alma humana. Então, ou seja, todo transe mediúnico inicia num processo anímico. Eu, enquanto médium, preciso me expandir. Isso não tem como acontecer sem concentração. A gente não vai chegar e falar, nossa senhora, ó, aconteceu uma manifestação. Não, gente. O espírito vai se afinizando, nós vamos expandindo até uma hora que há uma sintonia vibratória onde se torna possível. E aí depois existe um passo a passo. Ele vai colocando para a gente aqui sobre esse trânsito. Mas o que eu acho mais importante é que um transe mediúnico, para ele ser sadio, nós precisamos estar com uma expectativa serena. A gente vai ter expectativa de ter a comunicação, mas ela não pode nos gerar ansiedade, desgosto, amolação. Como que a gente vai seguir a um Cristo que está querendo é meu castigo, minha amolação, gente? Como que eu vou chamar de amigo espiritual alguém que está vindo e me trazendo sentimentos que não são bons? Então, isso é intenção para a concretização da passividade. Ou seja, não é porque eu sou médium que eu estou numa reunião mediúnica que nem todas as reuniões eu tenho que ter comunicação, não. Às vezes eu vou e meu papel ali vai ser amparo energético. Hora nenhuma vai ser passividade mediúnica. E está tudo bem. Então, assim, colocar com que essa tensão para a concretização não seja um impeditivo para uma mediunidade sadia. Isso tudo é seu, Gislene. Obrigada, Murilo. Soninha está levantando a mão aí. Oi, Soninha. Oi, Murilo. Quando fala aí que a mente do médium é como se fosse uma água, né, em movimento, eu entendi o seguinte,
que se a gente está em paz, realmente conectado, né, ali, aquele momento, né, a nossa mente está calma, é mais fácil de conectar com a espiritualidade, né, porque eles nos conecta conosco também. E aí, esse exemplo da água, eu já achei muito interessante, que eu me imaginei nessa situação. E realmente, quando a gente está ansioso com alguma coisa, a gente não consegue concentrar, não consegue absorver nada. E assim, acredito eu, na espiritualidade ali naquele momento, né? Eles conosco, né? A gente está na mesma sintonia, né? De conectar eles e eles conosco. Sim, é isso mesmo. Marilene também levantou a mão? Só completando mesmo, né, essa ideia que a Soninha trouxe, que quem já observou mesmo, né, essa situação da superfície da água tranquila e agitada, é muito coerente mesmo essa comparação que ele faz, né? E em se tratando das mentes, uma em ordem, em equilíbrio, em tranquilidade, como que ela vai conseguir, né, estar em harmonia, sintonizando com a outra mente, quando uma está agitada, descontrolada, preocupada, tensa, e a outra está tranquila. Não há como o espírito conseguir, né, fazer essa conexão com essa mente em desordem, desequilíbrio, né? É uma comparação muito interessante mesmo da água, porque você vê nitidamente a imagem distorcida completamente e, às vezes, sem conseguir mesmo ver nada. Então, é a situação em que o espírito vai ficar quando a gente está com a mente assim, em desordem, preocupada, tenso. Agora, você falou que porque ficar tenso, se a gente está sabendo, né, que vai ter um contato, que são forças do bem, etc, etc. Mas eu acredito que essa tranquilidade, essa ausência de tensão é mais difícil quando o médium está iniciando, né? Porque ele tem essa preocupação, essa ansiedade, essa tensão, porque é uma experiência nova que ele está começando a vivenciar e aprender, né? Obrigada, É isso aí. meninas. Soninha, você podia fechar o seu áudio, por favor? Está dando uma. Obrigada. Ai, desculpa aí, eu estou dirigindo Não, ainda. mais uma vez eu juntei 3 parágrafos. Eu acho que eu juntei por causa do meu entendimento, gente. Se tiver errado, vocês me desculpem. Outra condição básica para uma boa passividade é um estado íntimo de confiança, capaz de suprimir qualquer dúvida com relação ao intento a alcançar. O espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 6, afirma que um médium, em pleno exercício mediúnico consciente, ao emitir um pensamento de dúvida, de pronto romperia a corrente mediúnica e expulsaria o espírito comunicante, perdendo excelente oportunidade de serviço. Reforçando suas palavras, o mesmo autor, em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 7, compara o ato mediúnico a um circuito elétrico, em que o pensamento do médium é o interruptor que liga e desliga a corrente. Ele propõe pensamento constante de aceitação ou adesão, interruptor ligado, fechando o circuito, proporcionando a utilização da energia. Falta de adesão, desinteresse ou distrações significa que o interruptor está desligado, abrindo o circuito e interrompendo o trabalho. Ainda não faz ideia a maioria dos encarnados sobre a complexidade de circuitos eletrônicos envolvido no processo de intercâmbio espiritual. Certamente haverá órgãos especializados na recepção e codificação das ondas pensamento,
outros para a transformação dessas em impulsos energéticos vitais, alguns para a transmissão aos centros de comando do sentido físico e órgãos correspondentes que o médium automatizou para exteriorizar a mensagem decodificada. Então, eu entendi que para uma boa passividade é primordial um estado íntimo de confiança, porque se houver qualquer indício de dúvida, a comunicação vai ser desligada, né? Interrompida. Assim, perderia a oportunidade de ajudar ao espírito comunicante para se decifrar a mensagem recebida, e existem vários órgãos envolvidos para que o médium possa revelar a mensagem. Deu para entender? Posso continuar? Deixa eu dar palpite. Claro, sempre. Uma coisa que eu acho importante da gente colocar é esse caráter da confiança. Vamos pensar nas nossas vivências com espíritos encarnados. Eu vou ter uma comunicação melhor quando eu confio em alguém. Então, se eu quero conversar com a Gislene e eu confio nela, eu tenho uma comunicação muito melhor. Ela é mais envolvida, ela é mais assertiva. E assim a gente é convidado a ter essa confiança na espiritualidade. E eu acho muito interessante o termo que ele coloca, que quando a gente tem o pensamento como um interruptor, a gente liga ou desliga. Por quê? Porque, primeiro, se eu estou numa reunião mediúnica, eu tenho que confiar na espiritualidade. Não tem outro jeito. Ah, mas quem vai, eu vou dar passividade a um espírito em sofrimento para que possa ser ajudado. Mas a minha confiança não é no espírito comunicante, é em Deus. É nos mentores que estão contribuindo para que aquela tarefa não cesse, para que ela seja frutuosa. Então, nós precisamos dessa atenção. Outra coisa, se o meu pensamento é essa chave que liga e desliga, quando eu saio da reunião mediúnica, eu preciso desligar, para que a ostensividade da passividade não aconteça fora da reunião. Então, isso é um processo de educação mediúnica. Sim. Inclusive, o Divaldo fala, se durante no cotidiano você está vendo a aproximação de um espírito e não está dando conta, muda sua cabeça de foco. É justamente para perder a sintonia. Nós precisamos de ter essa educação, né? E aí eu queria trazer essa questão, porque a gente não tem esse liga e desliga à toa. Então, por exemplo, entre espíritos encarnados, se eu estou com meu namorado enchendo muito minha paciência, não vai adiantar eu ir lá e querer brigar. Eu preciso ir desligar. Então, eu tenho que trocar o foco. Porque senão nós vamos brigar. Será que eu quero discutir ou eu quero melhorar? O que é que nós queremos? Nós queremos chegar em um acordo ou nós queremos trazer desconforto para a gente? A gente também tem que ter esse jogo de cintura da mesma forma na relação espiritual. Obrigada. Simultaneamente, podemos afirmar que, sem a intermediação do perispírito, com suas propriedades específicas, não seria possível a ocorrência de nenhum fenômeno mediúnico. É com o concurso desse mediador plástico que o comunicante faz o médium falar, escrever, pintar, etc. O conhecimento de suas propriedades é de vital importância para quantos desejam exercitar a mediunidade, colocando-a a serviço dos ideais enobrecedores. Penetrabilidade, elasticidade, fluidez, materialização, depósito das memórias passadas, entre outras,
oferecem compreensão e recursos para melhor movimentação e entendimento dos mecanismos da comunicação mediúnica. Isso. E aí, eu até pus aqui que eu queria a ajuda do Murilo, mas primeiro eu vou colocar o que eu achei, porque eu acho que assim, em todo o estudo, eu preciso da ajuda do Murilo. Mas esse aqui em particular, porque onde fala que o conhecimento de suas propriedades é de vital importância para quantos sejam exercitar a mediunidade. Eu pus assim, que para ocorrer os fenômenos mediúnicos, precisa acontecer a intermediação do perispírito. É através dessa intermediação que o mediador faz o médium se manifestar com palavras e escritas. E aí eu parei aqui e não consegui ir para frente. Aí eu preciso de você, Murilo. Quando a gente coloca, gente, que o perispírito é um elemento semimaterial entre o espírito e a matéria, e que a sua finalidade é dar forma ao espírito, é justamente porque esse papel do perispírito é importantíssimo. Então, por exemplo, quando a gente, um médium vidente, vê um espírito, ele não vê o espírito, ele vê o perispírito, porque o espírito não tem forma. Uhum. Entendeu? Quando a gente fala de uma comunicação, é o atrelamento entre o perispírito do espírito desencarnado e do nosso encarnado. Então, existe ali uma ligação fluídica naquele momento para que a comunicação se estabeleça. Quando eu conheço as propriedades de um perispírito, eu consigo entender como a comunicação se dá. Então, por exemplo, e olha como que é importante. A gente usa essa palavra atributo lá no Livro dos Espíritos para falar de Deus, lá no primeiro capítulo. Atributos de Deus. A gente vai buscar o quê? Características como de Deus para nós, aquilo que é possível da nossa pequenez aprender. Os atributos do perispírito, por que é importante? Para eu entender o que acontece comigo. Porque nós não somos e não participamos de uma fé que não nos dá a possibilidade da crítica e do conhecimento. Nós temos uma fé em raciocínio. Então, por exemplo, quando a gente fala de penetrabilidade, então um espírito consegue passar por uma parede. Por quê? Então, é uma realidade semimaterial e uma vibração diferente daquela que a matéria existe, pode penetrar, sim. Existe a elasticidade. Porque enquanto espírito encarnado, quando eu concentro para uma reunião mediúnica, para que a passividade, a comunicação se estabeleça, eu expando o meu perispírito para que o espírito comunicante consiga passar a mensagem através de mim. Então, ele é elástico, ele é fluido. Porque se ele fosse rígido, ele não teria essa capacidade de elasticidade. E por ele a energia transpassa para que a comunicação se estabeleça. Mas ele tem um caráter material. Mesmo que muito menos denso do que a matéria, ele tem algo de material que o permite ter uma forma. Então, por exemplo, quando a gente tem a narrativa de André Luiz nos postos de socorro espiritual em tratamento, se trata o perispírito para que ele se recomponha. Por isso que as feridas ali são tratadas com os passes. O perispírito precisa ainda de ser cuidado. E nós, na nossa escala evolutiva, precisamos desse artifício do perispírito. O dia que chegarmos a espíritos puros, não mais. Mas até lá é uma grande contribuição para a gente. Nele a gente tem o depósito de memórias passadas. É no perispírito que está o registro das minhas últimas encarnações, que vão me ajudar na organização desta encarnação, com as vivências, com as memórias, com os sentimentos que precisam ser trabalhados nessa vida. E por aí vai. Então, quando a gente entende as características do perispírito, a gente pode entender melhor a nossa forma de estar no mundo. Tá? Oi, Marilene. O microfone está desligado. Só para eu entender melhor.
no caso das recordações, né, que estão mantidas nesse arquivo, ele favorece também, eu estou perguntando, né? Eu creio que sim, mas estou perguntando. Ele favorece também, no momento do entendimento da mensagem que o médium faz, com o recurso que ele tem, dos arquivos que ele tem, para interpretar e trabalhar o equilíbrio e o comportamento. Procede? Isso. Daqui a pouco ele vai esclarecer isso melhor. Como que os recursos do médium contribuem para a passividade da comunicação. Mas no final do capítulo ele vai falar sobre isso. Aí a gente vai voltar um pouco, tá? Sim. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de mensagens psicografadas por Divaldo Franco, da qual tomamos por empréstimo alguns trechos elucidativos, descreve com extraordinária clareza as diversas fases do mecanismo do fenômeno mediúnico. Para o desiderato, o perispírito do encarnado exterioriza-se em um campo mais amplo, captando as vibrações do ser que se lhe acerca, por sua vez igualmente ampliado, graças a cuja sutileza interpenetram-se, transmitindo reciprocamente os seus conteúdos de energia. Aqui ele explica as diversas fases do fenômeno mediúnico, né? E o perispírito do médium se afasta e percebe as vibrações do espírito que está próximo, e com a união dos dois transmitem com reciprocidade as suas energias. A fixação da mente através da concentração proporciona dilatação do campo perispíritico e mudança de vibração, que varia das grosseiras e mais sutis, a depender igualmente do comportamento moral do indivíduo. À medida que a concentração aumenta, o corpo perispíritico muda as vibrações, que varia dependendo do comportamento moral do médium. É isso, Murilo? Posso continuar? Ou você quer falar alguma coisa? Ou você quer falar só no final disso? Porque isso aqui é tudo... Eu acho que essa fala do Manuel Filomeno é um resumo de tudo. É resumo, né? Pois é. Então eu posso continuar Pode lendo e continuar, depois eu pode venho ficar falar? tranquilo. Tá bom. O pensamento é o agente das reações psíquicas e físicas, sem o que os automatismos desordenados levam aos desequilíbrios e aos fenômenos mediúnicos perturbadores, que respondem pela obsessão. Quando nas comunicações os teores são diferentes, a fim de produzir-se a afinidade, o médium educado sintoniza com o psiquismo radiante aquele que se vai comunicar, e se este é portador de altas cargas deletérias, o hospedeiro permite-se delas impregnar até envolver-se no campo propiciador, cedendo às funções intelectuais e orgânicas a influência do ser espiritual, que possa a comandá-lo, embora sob a vigilância em espírito. Quando se trata de entidade portadora de elevadas vibrações, mais sutis que as habituais do médium, esse, pelas ações nobres a que se entrega pela oração e concentração, liberta-se das cargas mais grosseiras e sutiliza a própria irradiação, enquanto o benfeitor, igualmente concentrado, condensa pela ação da vontade e do pensamento até o ponto de sintonia, proporcionando o fenômeno
de qualidade ideal. Em casos especiais, no quais seres muito elevados ou grotescos vêm comunicar-se, os mentores que mais facilmente manipulam as energias tornam-se os intermediários que filtram as ideias e canalizam-nas em teor mais consentâneo com o campo do sensitivo. E aí, daí para frente, então, né, mais uma vez o pensamento está presente como o princípio do estudo. Os pensamentos involuntários e desordenados trazem o desequilíbrio e os fenômenos perturbadores que reagem pelas obsessões. O médium educado entra em harmonia com o espírito que vai comunicar, e se ele é portador de cargas maléficas, o médium que eu não sei o que eu escrevi aqui, perdi. Deixa eu ver aqui. E se ele é portador de cargas maléficas, o médium, ao espírito se envolve deixando ceder as suas funções intelectuais para que o espírito possa comandá-lo. Não sei, isso aí eu acho que eu estou meio perdida aqui. Aí eu vou continuar quando se trata de entidades. Quando o espírito tem as vibrações melhores que as do médium, o médium se liberta das cargas grosseiras pela concentração e oração. À medida que a entidade também concentrando, harmoniza-se para a qualidade ideal do fenômeno. Os mentores, enquanto intermediários, filtram as ideias e energias e encaminham de forma mais apropriada com o médium. Eu sei que eu estou bem enrolada nisso aí, né? E aí? Eu acho. Tá enrolada, não. Eu acho que tá desligado seu áudio, Marilene. Eu acho que ela não está enrolada, não, só perdeu o fio da meada, porque a ideia está clara aí para ela. Eu acho que ela entendeu, sim. Eu acho que o Manuel Filomeno de Miranda, quando psicografa, ele tem uma linguagem mais rebuscada mesmo, né, gente? Enquanto espírito, tem hora que você olha para ele e fala, olha, pode dar a mão para Joana de Ângeles para ser complicado. Mas dá para a gente entender aqui que é um resumo, que vai até aquele parágrafo lá, em casos especiais, os quais seres. É um resumo de tudo. Eu acho que aqui é a grande divisão da primeira parte do texto para a segunda. Tudo que a gente comentou está resumido, mas eu queria trazer esse último parágrafo, em casos especiais. Por quê? Quando o espírito é muito elevado, existe um trabalho desse espírito de diminuir o seu campo vibratório para entrar na adesão ao máximo que o médium pode chegar. Então, ao médium cabe crescer e ao espírito diminuir até que a gente ache uma sintonia, comunica. Exatamente. É um duplo trabalho. Agora, porque se todo espírito superior tiver que fazer o trabalho sozinho, de eu não tenho que me elevar, gente, é criar preguiçoso. O espírito nenhum está cansado de criar preguiçoso espiritual, não. E depois? E quando o espírito está muito inferior, tem uma zona de sofrimento muito grande, mas precisa de passar uma comunicação, ao médium cabe abaixar sem ser tomado ou domado pelo aquele espírito comunicante em sofrimento. Então, ao espírito cabe dar conta de comunicar e a nós dar passividade com equilíbrio. A partir daqui, a gente entra numa discussão sobre classificação da mediunidade e sobre exercício prático da mediunidade a partir da passividade. Vocês querem parar e a gente
contra ou vocês querem ir até o final do texto hoje? Eu gostaria de parar, porque já vou falando. Eu consegui só uma. Consegui só algumas coisas aqui. Eu peço desculpa, Não, tá porque eu tranquilo. não consegui. Não. Ô, Murilo, Oi. queria só que você me clareasse uma coisa aqui. No caso do médium ter que abaixar o padrão vibracional quando a entidade tem muita, né, dificuldade, quando a entidade está num padrão bem baixo, existe a possibilidade do médium, talvez por falta de mais prática, de mais entendimento, ele baixar muito ao ponto de precisar da intervenção dos mentores, e isso acontece, eles atuam nesse momento? Sim. Entendi. Por isso que educação mediúnica, gente. Não vai para educação mediúnica. Não pode ir direto achando que todo mundo está muito bom. Gente, educação mediúnica é tudo. E o exercício, né, Murilo? Para isso a gente tem a codificação. Sim. Se você não estudar e não tiver exercício dentro daquilo que a gente né, das orientações que a gente recebe, é irresponsabilidade. Olha, eu já vi cair da cadeira. Exato. Nós já vi pior do que isso. Aí dá um murro na mesa que eu falei, vai quebrar. Não, eu vi uma vez acontecer muito pior do que isso. A médium que estava do lado, ela pegou literalmente a médium do lado pelo colarinho, assim, ó, pegou assim mesmo. Falei, uai, vai enforcar no médium. E o pior de tudo, é que o dirigente achou aquilo um potencial intenso de mediunidade do médium, de conhecimento muito ostensivo. Mas pode ser uma ostensividade grande demais que precisa de mais educação. Não, mas isso que eu estou falando, precisa não consegue controlar. Existe ali, gente, um pedido de socorro. Exato. Não é para bater palma. Quando eu falei do exercício, é justamente porque uma coisa é a gente, médium, né, ter conhecimento teórico. Outra coisa é ele sentir essa vibração no teste, no exercício ali de conhecimento, de domínio, de experiência. Né? Então, isso acontece por falta dessa experiência que vai aos poucos dominando. Eu mandei para vocês um texto curtinho lá no grupo do WhatsApp, que foi uma psicografia do Dr. Rafael, que é um mentor nosso, no ano de 2021. E ele vai ajudar a entender sobre o poder da vontade. E vai casar um pouco com essa discussão de agora. Sábado nós podemos encontrar naquele mesmo horário para a gente terminar, gente? Sim. Podemos? Ok. Ok. Então, Murilo, continua. O complemento que você está fazendo, tanto que você fez no sábado passado da ética, como você está preparando agora, esse conteúdo do sábado ficou gravado? Ficou. Porque eu não vi. O link está lá no nosso grupo. Ah, tá. Na hora que eu colocar o de hoje, você vai ver, está na listagem lá, está assim, parte 2. Tá, deixa eu te falar. Do sábado que vem eu estou querendo participar, mas vou deixar aqui em aberto uma coisa. Nós estamos aqui agilizando um encontro anual de família. E na sexta e no sábado será o auge desse encontro. Eu não sei se eu vou conseguir. Isso também é espiritismo, tá, gente? Tá bom. Pelo amor de Deus. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela assistência nesse momento, pela oportunidade bendita desse encontro. Agradecer aos mentores que nos assistiram e pedir a eles que permaneçam conosco durante esse dia, nos fazendo evangelizadores a partir da nossa vivência cotidiana, nos dando a graça de sermos porta-voz da mensagem bendita do Mestre e fazendo com que vivamos ela com coragem e disciplina,
todos os nossos momentos, que nos tirem as travas dos olhos para percebermos a ação de Deus em cada momento, e assim passar a amá-lo e servi-lo todos os dias mais. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vou pedir só para vocês aguardarem um pouquinho.